O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, em parceria com o IFRO, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, realiza o projeto de leitura com atualidades para o Enem. Então, o SENAC, a Unidade de Pimenta Bueno, juntamente com o SENAC Cacoal, o Instituto Federal, está num projeto que envolve esse projeto, que é o projeto de leitura, que traz o professor Sérgio Nunes, do Instituto Federal, para trabalhar com os nossos alunos de aprendizagem sobre temas pertinentes à atualidade e também ao Enem. Então, dentro desse tema que ele está trabalhando, qual é o grande objetivo? É despertar no nosso aluno, que o SENAC capacita para o mercado de trabalho, um cidadão crítico reflexivo. A gente sai daquela mesmice que acha que a vida é assim mesmo, que é melhor eu ter uma situação de vida X para me beneficiar disso ou daquilo, do que eu ir à luta, me colocar como protagonista da história. Então, esses temas que são pertinentes ao Enem, também são pertinentes à vida de cada um, né? As reflexões que eles vão levar para o ambiente de trabalho, que eles vão levar para dentro das suas casas, nos ambientes formais ou informais que eles fazem parte. Eles estão no processo de formação de cidadania, né? Talvez boa parte deles vota este ano, com 16. Então, eles precisam ter essa reflexão. Por que o governo opta por tais e tais programas? Qual é o intuito? Qual é o objetivo? Onde isso vai levar? Nesse sentido. Às vezes as pessoas veem esses assuntos tratados aqui em aula até com certo preconceito e uma certa resistência. Isso. O que a gente observa é que o nosso país, ele continua tão preconceituoso que tem estatuto para tudo, né? Então, se você deixa de cumprir o estatuto, então você vai ser penalizado. Então, é tudo acima de coerção. E isso é errado. Eu preciso respeitar o outro na sua individualidade, na sua orientação sexual, na sua cor, na sua raça, na religião, não interessa. Ele é um ser humano, ele é um indivíduo, filho de Deus, e tem que ser respeitado. Porque o preconceito, ele é limitador, né? Quem sente o preconceito em relação ao outro, ele é uma pessoa que, por mais que ele busque conhecimento, ele vai continuar fragmentado. Ele não vai estar inteiro. E o outro que sente o preconceito, ele se sente inferior quando ele não se conhece o suficiente, né? Quando a estima dele não está elevada. Então, isso nós trabalhamos com os aprendizes, porque eles vêm de núcleos, muitas vezes, que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, eu sempre vou responder ao que o meu meio me estimula. Se eu sou de uma família preconceituosa, de uma família que tem vergonha de uma série de fatores, que não discute, que não traz isso para uma discussão, provavelmente, quando eu estiver num ambiente coletivo, isso vai emergir. Então, um dos papéis nossos, as professoras estão aqui ouvindo também essa aula, porque elas já trabalham, o SENAC tem um modelo pedagógico diferenciado de todas as outras instituições, e nós trabalhamos situações de aprendizagem com temas que todos, do cotidiano também, da vida de cada um, do ambiente de trabalho e assim por diante. Então, para a Pimenta Bueno, para os alunos que estão aqui no SENAC, que também fazem parte das escolas estaduais do município, essa aula e outras que terão, e o evento de agosto, com certeza absoluta, ele é um divisor de água, para quem se permitiu o aprendizado. Os assuntos abordados nas aulas foram os bolsões do governo federal e identidade de gênero. A nossa aula de hoje faz parte do projeto PDA, tá? Promovido pelo SENAC, também pelo Instituto Federal de Cacoal. Nós estamos retratando a questão dos bolsões urbanos, tratado por Milton Santos na década de 70, foi um dos maiores geógrafos, que falou sobre a questão da geografia política e também da identidade de gênero, que é um dos principais objetivos hoje no Brasil, com esse processo de miscigenação que nós estamos basicamente acarretados em nosso contexto social. Hoje, quando se fala de bolsas, nós estamos falando de dar prioridade a alguém, a uma classe. Exatamente. Quando nós falamos em bolsões urbanos, nós devemos observar que eles estão vinculados às favelas, às periferias, sempre à classe minoritária. Então, a partir dela, que é uma certa prioridade, não só dos programas governamentais, mas um programa social de nós enquanto educadores. Como nós estamos a observar que esses bolsões urbanos eles estão proliferando em nossa sociedade brasileira e como o governo e como a sociedade vê esse processo de crescimento e a reciprocidade, principalmente na questão econômica.
como um aluno de Pimenta Bueno pode ajudar? Bom, nós fizemos há 2 semanas o nosso Salão de Iniciação Científica, o 3º Salão de Iniciação Científica no IFRO, com o apoio do SENAC, onde eles fizeram a doação de 1 quilo de alimento não perecível e que será doado à Casa de Apoio ao Hospital do Câncer em Cacoal, Hospital São Daniel Comboni. Então, isso já é uma forma de ajudar essa classe minoritária, principalmente a classe que está enferma, nesse caso, a Casa de Apoio ao Hospital do Câncer. De 15% a 18% nós vamos observar que o negro ainda, não só o negro, mas temos que deixar claro que nesses bolsões, o negro, os índios, portadores de necessidades especiais e também a questão do próprio homossexualismo. Então, 18% é uma classe minoritária num país de quase 210 milhões de pessoas. Então, isso é importante também observar como a população brasileira poderá vincular e ajudar a essa mesma classe minoritária. Professor, identidade de gênero é um assunto do momento que se discute, sim, mas algumas pessoas têm isso como um receio, vê esse assunto como um receio. O receio ele é plausível pela falta de conhecimento, né? Porque quando nós falamos de identidade de gênero, nós temos que deixar claro que não só o caucasiano, que é a pessoa tida como branca, o negro também e a mulher, mas só que nós deixamos esses 3 elementos em pauta. Mas por que não falar daqueles portadores de necessidades especiais? Por que não falar dos homossexuais, que simplesmente estão buscando seus direitos? E isso é uma pauta não só nossa, mas do governo brasileiro em tentar unificar essa mesma questão. Eu discuti a semana passada que o Vaticano, desde 2005, já discute a possibilidade da inserção de casais homossexuais na própria Igreja Católica, que é um documento chamado Sinódo do Vaticano, que até 2020 é uma prerrogativa do Papa Francisco, hoje, chegar a um consenso com toda a sociedade. Para os alunos, este projeto é preparar eles para o futuro. Eu estou achando interessante que, no caso, ele prepara você para o Enem, para o seu futuro, no caso, quando você querer fazer uma faculdade, em vez de você pagar aquele valor exato, que você paga mais alto, você só ganha a bolsa. No caso, ele prepara você para um futuro. É uma aula muito explicativa, porque trata temas que a gente vai estudar no Enem e temos a nossa escola normal. E fora que é um curso separado da nossa escola, a gente acaba levando aprendizados para a sala. Ou seja, o SENAC, de fato, prepara a pessoa para um senso crítico. Sim, ela prepara a gente para o Enem, prepara a gente para várias outras coisas. É muito bom, porque a gente aprende coisas novas e aprende a levar isso para a vida toda, né? Assuntos como identidade de gênero, questão racial, como você via esse assunto antes da aula e agora? Tinha uma certa, ou seja, algum ponto aqui esclarecedor para você? Sim, tudo ali achei muito esclarecedor.